Sabe aquela história que a gente gosta de contar sobre o mal? Aquela em que o vilão tem sempre uma cara de mal, uma motivação bem óbvia? Pois é, a realidade, como sempre, é bem mais complicada. E, para ser sincero, muito mais perturbadora. Na verdade, os atos mais terríveis da história muitas vezes não foram cometidos por monstros saídos de um filme. Foram cometidos por pessoas comuns, pessoas que, sabe, têm um emprego, dão bom dia pro vizinho, pessoas que parecem perfeitamente normais. A grande questão é que, em algum ponto do caminho, elas simplesmente pararam de pensar. Então, a grande pergunta que a gente precisa fazer não é por que pessoas más fazem coisas más. Isso é meio óbvio, né? A pergunta de verdade é como pessoas normais, cidadãos comuns, acabam se tornando parte de sistemas terríveis. E muitas vezes elas nem percebem, acham que estão só fazendo o seu trabalho. E o mais interessante é que tanto a história quanto a psicologia têm respostas bem diretas para isso. Ok, então vamos lá. Para entender isso, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, para 1961. Foi nesse ano que a filósofa Hannah Arendt viajou para Jerusalém. O motivo? Acompanhar o julgamento de uma figura muito importante do regime nazista. E o que ela testemunhou ali, naquele tribunal, simplesmente virou de cabeça para baixo tudo o que a gente pensava sobre o mal. Imagina a cena. Dentro de uma cabine de vidro, blindada, estava o réu, Adolf Eichmann. Ele foi um dos caras que organizou toda a logística para levar milhões de pessoas para os campos de extermínio. Todo mundo ali esperava ver um monstro, né? Um demônio encarnado. Mas o que eles viram foi um homem educado, calmo, meticuloso. Basicamente, um funcionário público exemplar. Mas o que deixou todo mundo de queixo caído não foi nem a aparência dele, foi o jeito que ele falava do que fez. Ele não usava palavras de ódio, não falava de ideologia, nada disso. Ele falava como um gerente de logística. Sabe? Falava de hierarquia, de cadeia de comando, de eficiência. Para ele, o genocídio era só mais uma tarefa administrativa. Um problema que precisava ser resolvido da forma mais eficiente possível. É de arrepiar, né? E foi aí que a Hannah Arendt chegou na sua famosa conclusão. Ela deu um nome para isso: a banalidade do mal. Não é aquele mal grandioso de filme. É um mal burocrático. Um mal que veste terno, bate meta e vai para casa jantar com a família no fim do dia. Um mal que não nasce do ódio, mas da simples falta de reflexão. Essa observação da Arendt foi, assim, revolucionária. Mas aí fica a pergunta, né? O que acontece na cabeça de alguém para essa chave virar? Como uma pessoa chega nesse ponto? Bom, é aí que a psicologia entra para nos dar umas pistas bem importantes. Lá nos anos 60, um psicólogo chamado Stanley Milgram fez um experimento que ficou famoso e que mostra isso na prática. Pensa só, pessoas comuns eram colocadas numa sala e instruídas a dar choques elétricos cada vez mais fortes em outra pessoa numa sala ao lado. E elas faziam isso. Por quê? Porque um pesquisador, uma figura de autoridade de jaleco branco, simplesmente dizia: o experimento precisa continuar. Naquele momento, a pessoa transferia a responsabilidade, ela deixava de ser a autora da ação para ser só uma ferramenta. Então, a obediência à autoridade é uma peça-chave nesse quebra-cabeça. Mas olha, não é só isso. Tem uma outra camada psicológica que deixa tudo ainda mais potente. E essa tem a ver com quem a gente acredita que é, com a nossa identidade. Para entender isso, vamos para outra história. Em 1954, o psicólogo Leon Festinger foi estudar um grupo que tinha certeza que o mundo ia acabar numa data específica. Eles largaram emprego, venderam tudo, mergulharam de cabeça naquilo. Chegou o grande dia e nada. O mundo continuou girando. E aí vem a parte mais louca. Em vez de pensarem, poxa, a gente estava errado, eles fizeram o contrário. A crença deles ficou ainda mais forte. Eles começaram a dizer que a fé do grupo tinha salvado o planeta. Isso tem nome: dissonância cognitiva. É um conceito super importante. Basicamente, é o desconforto que a gente sente quando a realidade bate de frente com uma crença muito forte que a gente tem. E como admitir o erro dói demais, o que o nosso cérebro faz? Ele inventa uma nova história, uma desculpa, qualquer coisa para proteger aquela crença original. O resultado é bizarro. O fracasso, que deveria abalar a fé, acaba fortalecendo ela. Ok, então vamos juntar as peças. A gente tem a obediência a uma autoridade e tem a dissonância cognitiva, que protege a nossa identidade dentro de um grupo. Agora, vamos ver como essa dupla poderosa funciona na prática. E não num laboratório ou num culto, mas num ambiente que muita gente conhece bem, o mundo corporativo. Quem se lembra da Enron? No final dos anos 90, a Enron era o exemplo de sucesso. A empresa era a queridinha do mercado financeiro, ganhava prêmio de mais inovadora todo ano. Olhando de fora, era um império inabalável. Só que, por dentro, a história era bem diferente. A cultura da empresa era baseada numa coisa: lealdade cega à liderança. Se alguém atingia as metas, era um gênio. Se fizesse uma pergunta difícil, era fraco. Não era inteligente o suficiente. A dúvida não era bem-vinda, era punida. Percebe o padrão?
É a mesma estrutura psicológica que a gente viu. Obediência total, um sentimento forte de pertencer a um grupo de vencedores e a anulação completa do pensamento crítico. E o que aconteceu? Centenas de profissionais super qualificados, a elite do mundo dos negócios, participaram de uma das maiores fraudes da história. E eles não se viam como criminosos. Eram pessoas inteligentes que, aos pouquinhos, foram deixando de se questionar. Foram convencidos de que aquilo era só o trabalho, o jeito que as coisas funcionavam. Ok, isso tudo é bem pesado, né? Mas nos leva a uma questão fundamental. Se esse mecanismo todo é tão humano, tão comum, tem algum jeito de lutar contra isso? Existe um antídoto? Para Hannah Arendt, a resposta era sim. E a solução, segundo ela, era uma habilidade bem básica. O antídoto para Arendt é simplesmente pensar. Mas calma, ela não está falando de ser um gênio da filosofia, um acadêmico, é algo muito mais fundamental. É a capacidade de, no meio da correria, dar um passo para trás. Se afastar um pouco do barulho do grupo, da pressão e se fazer uma pergunta simples e honesta. Isso que eu estou fazendo é certo? Ou eu só estou indo na onda fazendo o que todo mundo faz? E essa ideia da Arendt nos deixa com umas reflexões bem diretas. A primeira é para a gente pensar. Será que existe alguma crença que a gente defende não porque pensamos muito sobre ela, mas principalmente porque as pessoas ao nosso redor também defendem? Aí vem a segunda reflexão, que é um verdadeiro teste. Quando alguém do nosso próprio grupo, alguém que a gente até admira, levanta uma questão difícil, uma dúvida que incomoda, qual é o nosso primeiro impulso? É parar para tentar entender o ponto daquela pessoa? Ou é instintivamente procurar um jeito de desqualificar quem perguntou, de dizer que a pessoa não entendeu direito? E, por fim, talvez a pergunta mais difícil de todas. Se aquela causa, aquela empresa ou aquela instituição com a qual a gente mais se identifica estivesse, no fundo, cometendo um erro grave, a gente teria a capacidade de enxergar isso? Ou será que a nossa identidade já se misturou tanto com a do grupo que só a possibilidade de admitir esse erro já se tornou impensável?